Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o TensorFlow, que é uma biblioteca muito importante, utilizada muito em Machine Learning para a criação de grafos, para uso com redes neurais, Deep Learning, Deep Reinforcement Learning. Hoje nós vamos falar sobre como criar seus primeiros grafos em TensorFlow. Bom, o TensorFlow é uma biblioteca muito poderosa de software, ela é de código aberto, então vocês podem baixá-la, vocês podem baixar o código, podem alterar o código, podem contribuir para o TensorFlow, para o repositório do TensorFlow com alguma modificação. Se vocês encontrarem algum bug no código, vocês podem corrigi-lo e enviar uma solicitação de correção. E ela é utilizada para computação numérica, é adequada e customizada para a execução de algoritmos de aprendizado de máquina em larga escala. Então, ela é utilizada para algoritmos de aprendizado de máquina de grande escala. Então, coisas bem grandes como o Deep Learning, que nós vamos ver rapidamente nas próximas aulas. Bom, o princípio básico de funcionamento do TensorFlow é bem simples. Primeiro, a gente define em Python um grafo de computação, como esse mostrado aqui na figura ao lado. Esse grafo vai ser executado, em seguida o TensorFlow transforma esse grafo de computação em código C++ otimizado e o executa com bastante eficiência. Então, como vocês podem ver aqui, esse aqui é um grafo bem simples de computação. Então, nós temos aqui as variáveis x e y, uma constante. Então, você tem aqui, no final, essa equação sendo implementada por esse grafo. Então, é x ao quadrado, 2 vezes x aqui, vezes y, que soma com y mais 2. Então, você tem o resultado. Então, isso é calculado de forma bastante eficiente por um grafo de computação do TensorFlow. Bom, o TensorFlow ele possibilita que você divida o seu grafo de computação em vários pedacinhos e você pode executá-los em paralelo em várias GPUs ou CPUs, como mostrado aqui na figura ao lado. Então, o TensorFlow possibilita que você quebre o seu grafo de computação e você execute parte dos seus grafos em paralelo em outras CPUs ou mesmo GPUs, quando você tem mais de uma GPU instalada no seu computador ou você tem um servidor com várias GPUs. Então aqui ele separou essa parte do grafo de computação e essa outra parte a primeira parte na GPU número 1 e a outra na GPU número 2, e depois esse resultado é somado para gerar o resultado final. Bom, o TensorFlow ele também suporta computação distribuída. Então nós podemos treinar redes neurais gigantescas com conjuntos de treinamento imensos em um período de tempo razoável, dividindo os cálculos através de centenas de servidores. Então, você tem essa computação distribuída, você pode usar servidores remotos ou mesmo servidores locais. Então, ele distribui a carga de computação entre esses servidores e vocês têm esse treinamento, um período de treinamento reduzido, porque essa carga de computação ela é distribuída entre os vários servidores. Aqui um exemplo, o TensorFlow ele pode treinar uma rede neural com milhões de parâmetros, ou seja, pesos, com um conjunto de treinamento composto por bilhões de exemplos, com milhões de atributos cada. Então, o TensorFlow tem essa capacidade de larga escala, ele consegue trabalhar com redes neurais, com muitas camadas, ou seja, com milhões de parâmetros, ou seja, de pesos, com um conjunto de treinamento gigantesco. E aí você consegue treinar essa rede quando você tem isso, várias GPUs ou mesmo servidores que você consegue distribuir essa computação, você consegue ter resultados em um tempo
consideravelmente pequeno. O TensorFlow, isso, claro, esse tempo considerado, se você comparar, por exemplo, com o tempo que esse treinamento levaria num único computador com uma CPU quad-core, por exemplo. Então, ele consegue dividir muito essa carga de computação entre várias CPUs, várias GPUs, servidores, e diminuir o tempo de treinamento consideravelmente. Então, o TensorFlow ele foi desenvolvido pela Google, é um time deles lá chamado de Google Brain, e ele é utilizado em muitos produtos da empresa. Alguns exemplos aqui são o Google Fotos, Google Search e vários outros que vocês podem pesquisar aí e descobrirem que o TensorFlow é utilizado. O TensorFlow ele foi projetado para ser flexível, escalável e pronto para produção. Então ele é bem testado, ele é muito fácil de usar, tem bastante documentação, tem uma comunidade bem ativa. Então, se você quiser usar ele para fazer um produto, utilizar ele para sair rodando, é muito simples, é muito fácil. Alguns dos destaques que a gente pode dar aqui ao TensorFlow são que ele roda não apenas no Windows, no Linux, no macOS, mas também, agora ele roda também em dispositivos móveis, incluindo o iOS e o Android. Então vocês podem criar esses grafos de computação, por exemplo, para criar uma rede neural, uma rede neural profunda em dispositivos Android e iOS. O TensorFlow ele fornece uma Application Programming Interface, uma API, em Python, que é muito simples, chamada de TF-Learn, que é chamada por esse import, TensorFlow Contrib Learn, que é compatível com o Scikit-Learn. Então ela é compatível com tudo que vocês já viram do Scikit-Learn, é bem semelhante o modo de usar. Também fornece uma outra API simples, chamada de TF-Slim, através desse pacote, tensorflow.contrib.slim, que simplifica a criação, o treinamento e a validação de redes neurais. Então, isso facilita muito para vocês criarem suas redes e treinarem e validarem. Existem também APIs de alto nível que foram construídas sobre o TensorFlow para facilitar ainda mais o uso do TensorFlow, a criação de redes neurais. Essas APIs de alto nível, as mais conhecidas são o Keras e o PrettyTensor, que facilitam o uso do TensorFlow, mas em detrimento de uma menor flexibilidade. Então, quando vocês usam o Keras, por exemplo, vocês têm uma menor flexibilidade de criação, vocês têm menos acessos aos parâmetros dos métodos do TensorFlow, mas a facilidade de criação de uma rede neural, de vários tipos de redes neurais, é bem direto. Então, vocês têm receitinhas muito simples de criação com Keras para vários tipos de redes neurais. Vocês podem encontrar na internet receitas, como se fosse uma receitinha de bolo. Então, é bem simples, mas em detrimento de uma menor flexibilidade. Então, vocês não têm acesso a muitos parâmetros, não conseguem ajustar muitas coisas. Entretanto, as APIs originais do TensorFlow, elas oferecem muito mais flexibilidade, é o que eu estou falando, ao custo de uma maior complexidade. Então, vocês podem usar diretamente as APIs originais do TensorFlow, sem utilizar as APIs do Keras ou do PrettyTensor, mas existe uma maior complexidade. Vocês têm que entender melhor as APIs do TensorFlow para poder criar os cálculos. Então, vocês conseguem, com isso, criar, com as APIs originais, vocês conseguem criar vários tipos de cálculos, incluindo qualquer arquitetura de rede neural que você possa imaginar. Então, você criou um novo tipo de rede neural, ou um novo tipo de cálculo que você quer utilizar GPUs, distribuir em servidores, você utiliza as APIs originais do TensorFlow para criar isso. E você consegue fazer isso com uma certa complexidade, mas você consegue fazer tudo o que você desejar. Bom, o
TensorFlow inclui implementações em C++, que são altamente eficientes. Então, vocês têm implementações de muitas operações de aprendizado de máquina, particularmente aquelas necessárias para construir redes neurais. Existe também uma API em C++ para que os usuários definam suas próprias operações de alto desempenho. Então, vocês podem criar suas operações de cálculo de alto desempenho, de computação de alto desempenho, usando essas APIs em C++. Bom, o TensorFlow ele fornece também vários nós de otimização para encontrar os parâmetros, ou seja, os pesos que minimizem a função de custo, ou também a gente chama de função de erro. Esses nós são muito fáceis de usar, pois o TensorFlow ele cuida automaticamente do cálculo dos gradientes das funções que vocês podem definir. Esse cálculo automático dos gradientes é chamado no TensorFlow de diferenciação automática, ou de autodiff. Então, aquilo que vocês fizeram, por exemplo, lá com regressão linear, que vocês tiveram que derivar a função, os gradientes da função de erro, o TensorFlow já faz isso automaticamente. Então, vocês não precisam, vocês definem apenas a sua função de custo, ou função de erro, e ele vai calcular os gradientes em relação aos pesos. Bom, o TensorFlow ele tem uma equipe dedicada de desenvolvedores e uma comunidade crescente que contribui para melhorar. Como eu disse, ele é código aberto, vocês podem baixar o código, se vocês encontrarem problema, vocês podem corrigi-lo e submeter um pedido de correção, ou vocês podem apenas acrescentar coisas novas, utilizar nos seus projetos. Vocês podem criar novos tipos de nós, novos tipos de nós de otimização e assim por diante. Vocês têm acesso a todo o código. Bom, aqui nós vamos ver como criar e executar um grafo bem simples. Então, no código aqui ao lado, vocês veem que a primeira coisa que nós fazemos é importar o TensorFlow como TF. Na parte de notas aqui no Handouts, vocês vão ver como instalar o TensorFlow. Ele precisa ser instalado, caso você esteja usando o Jupyter instalado nos seus computadores. Então vocês precisam rodar ou o conda install TensorFlow ou o pip install TensorFlow, dependendo de como vocês instalaram o Jupyter. É bem simples também, não tem muito segredo. Então aqui, na primeira parte do código, mostrado aqui ao lado, nós vamos implementar aquele grafo, aquele exemplo de grafo que eu mostrei anteriormente, que eu reproduzo aqui novamente, nessa figura. Então ela cria o grafo de computação, mostrado aqui nessa figura. Uma coisa importante é que a primeira parte do código, que eu deixei comentado aqui, não executa nenhum cálculo, ela apenas cria o grafo de computação. Então a gente vai ver que a gente pode dividir o código do TensorFlow em duas partes, a criação do grafo e a execução daquele grafo. Então na parte de criação não existe nenhum cálculo, é só apenas a criação do grafo. Então aqui nessa primeira parte a gente apenas cria o grafo de computação e o que ocorre é que nem mesmo as variáveis foram inicializadas ainda. Então, por exemplo, eu crio uma variável x com o tf variable inicializando com o valor 3 e o nome dessa variável no TensorFlow eu chamo de x. Crio uma variável y com o valor inicial 4, o nome para o TensorFlow y e aqui a função, o f, que é o x ao quadrado vezes y mais 2, que implementa esse grafo aqui. Aqui, essas variáveis ainda nem foram inicializadas, então elas não têm nenhum valor, não tem nada. Isso vai ser inicializado em seguida. Então, para avaliar o grafo, para fazer esse cálculo aqui, é necessário abrir uma seção do TensorFlow e usá-la para inicializar as variáveis e avaliar a função f. Então, na sequência aqui, eu crio uma seção com o tf.session, eu faço um session run, inicializar a variável x, inicializar a variável y, em seguida eu executo, eu avalio o valor de f, através do session.run f, e vai me dar o resultado. Então, eu printo aqui o resultado da avaliação
dessa função f. Então aqui, em seguida, eu printo o resultado e fecho a sessão. Então a sessão do TensorFlow, ela é responsável por colocar as operações nas GPUs ou nas CPUs ou nas GPUs. Então ela transfere essas operações e os dados para CPUs e GPUs para executá-las e manter. E ela mantém os valores, a sessão mantém os valores das variáveis. A segunda parte do código que eu falei, ela cria uma sessão, como eu já falei, inicializa as variáveis, o run x initializer e o y initializer, e o código ao lado cria a sessão, inicializa e avalia a função f. E em seguida finaliza, ou seja, encerra, libera os recursos. Ou seja, as CPUs, memória e tudo mais que foi utilizada para fazer esse cálculo aqui desse grafo. Uma dica. Se vocês perceberem que ter que repetir esse session run o tempo todo é um pouco chato. Então, quando vocês forem criar os seus grafos, vocês forem ver que se vocês forem criar dessa forma aqui, é um pouco chato ficar inicializando todas as variáveis com o session run, executar a avaliação de uma função. Então, tudo precisa do session run e a variável ou as funções. Então, é um pouco chato. Mas, felizmente, existe uma maneira melhor que o TensorFlow disponibiliza, que é mostrado aqui nesse trechinho de código ao lado. Então, se vocês criarem um bloco com with, a sessão é definida como uma sessão padrão. E, portanto, executar o xInitializer.run é equivalente a executar o tf.getDefaultSession run xInitializer. E, da mesma forma, o f-eval, de evaluation, é equivalente a executar o tf.getDefaultSession run f, ou seja, avaliar a função f. Isso vai facilitar muito a leitura do código, deixa o código mais fácil de ser entendido. Além disso, a sessão é finalizada ou encerrada automaticamente ao final do bloco. Então, vocês não têm aqui um session close, porque como eu tenho esse bloco with, ao final do bloco, quando eu saio do escopo do bloco, eu já tenho a finalização ou tenho a sessão encerrada. Aqui mais uma dica, falando ainda da criação e execução de um grafo simples, que ao invés de executar manualmente a inicialização para cada variável, você pode usar simplesmente o Global Variables Initializer. Então você cria um nó chamado Global Variables Initializer e você dentro da seção faz o init run. Eu chamei aqui esse nó de init, então eu faço o init run e executo. Então, esse código aqui executa o que nós fizemos aqui. Esse pedaço de código aqui é resumido por esse pedaço de código aqui. Então, ao invés de inicializar x e y, eu inicializo todos ao mesmo tempo através desse nó Global Variables Initializer. E, em sequência, eu avalio a função f. Então, como eu disse, observe que a função Global Variables Initializer, na verdade, não executa a inicialização imediatamente, ou seja, aqui é a parte de criação do grafo. Então não tem nenhuma execução ainda. Mas ela cria apenas um nó no grafo que vai inicializar todas as variáveis quando for executado, conforme mostrado aqui no trecho. Então quando ela for executada dentro da sessão, aí ela inicializa as variáveis. Até esse momento aqui era apenas a criação do nó. Bom, conforme vocês devem ter percebido até agora, um programa utilizando o TensorFlow normalmente é dividido em duas partes, conforme eu já havia dito. Primeira parte, cria um grafo de computação, ou seja, vocês criam o grafo, que nem eu mostro aqui na figura, e isso é chamado de fase de construção. E a segunda parte executa o grafo, ou seja, faz os cálculos e é a fase chamada de fase de execução. A fase de construção, como eu já disse, cria o grafo de computação, representando um modelo de aprendizado de máquina e os cálculos necessários para treinar. Já a fase de execução executa um loop, ou seja, um laço, que avalia uma etapa de treinamento repetidamente. Por exemplo, uma etapa de treinamento por mini-batch, num algoritmo de gradiente descendente por mini-batch.
que vai melhorando gradualmente os parâmetros do modelo. Agora eu falo como gerenciar os grafos. Então, qualquer nó criado no TensorFlow é adicionado automaticamente no que nós chamamos de grafo padrão. Então, aqui quando eu crio aqui a variável x1 inicializada com o valor 1, se vocês tentarem verificar se ela pertence ao grafo padrão, vocês vão ter o retorno verdadeiro. Então, ela pertence àquele grafo padrão porque cada nó, todo nó criado é automaticamente adicionado ao grafo padrão. Na maioria dos casos, isso é bom, mas às vezes vocês podem querer gerenciar vários grafos independentes. Então, vocês podem criar diferentes grafos e gerenciar esses grafos. Para isso, vocês podem criar um novo grafo e torná-lo temporariamente o grafo padrão dentro de um bloco with, como eu mostro aqui no trecho de código ao lado. Então, você tem um grafo que eu criei com o tf-graph e faço dentro do bloco with, falo que o graph como default. Então, ele se torna default aqui dentro desse bloco. Então, se você treinar e perguntar se a variável x2 graph faz parte do graph, ele vai retornar verdadeiro. Em seguida, se você perguntar se o tf get default graph, ele não está mais, porque já está fora do bloco with. No Jupyter, é comum nós executarmos os mesmos comandos mais de uma vez. Então, essa dica aqui é importante porque normalmente vocês executam o mesmo trecho, a mesma célula lá de código várias vezes. Então, como resultado disso, dessa execução de várias vezes da mesma célula, nós podemos acabar criando o grafo padrão contendo muitos nós duplicados. Então, se vocês rodarem várias vezes esse pedaço aqui, vocês vão ter vários nós x e y e f criados várias vezes, e isso pode gerar um grafo que não é o grafo que vocês querem. Então, a solução para isso é reiniciar o kernel do Jupyter. Porém, essa é uma solução, mas existe uma outra solução que é mais conveniente, que é apenas redefinir o grafo padrão executando o comando tf.reset default graph. Então, vocês conseguem resetar o grafo padrão apenas executando essa função aqui. Bom, agora nós falamos sobre o ciclo de vida do valor de um nó. Então, quando o nó é avaliado, o TensorFlow ele determina automaticamente o conjunto de nós dos quais ele depende e avalia esses nós primeiro. Então, por exemplo, aqui no código, no trecho de código que eu mostro aqui ao lado, inicialmente nós definimos o grafo. Então, vocês veem aqui uma constante inicializado com o valor 3, um nó x, que é o resultado de w mais 2, um outro nó y, resultado de x mais 5, e um nó z, resultado de x vezes 3. Em seguida, nós criamos a seção dentro do bloco with e avaliamos os valores de y e z, que vão dar respectivamente 10 e 15. Então, conforme eu falei, eu inicio a sessão e executo o grafo para avaliar o valor de y inicialmente. Nesse caso do y, o TensorFlow vai detectar automaticamente que o y depende do x e que depende de w. Então, o TensorFlow vai avaliar primeiro o valor de w, 3, depois o de x, 3 mais 2, e então o valor de y. E retorna o valor final de y. Por fim, o código executa o grafo para avaliar o valor de z. Mais uma vez, o TensorFlow vai detectar que ele deve primeiro avaliar os valores de x e w. Então, x, depois w. Então, é importante aqui ressaltar que o TensorFlow ele não vai utilizar o resultado da avaliação anterior de x e w. Então, ele vai refazer essas contas, refazer essas avaliações
Então, o resumo aqui é que o código anterior avalia x e w duas vezes. Então, quando ele vai avaliar o x, o y, ele avalia x e w, e quando ele vai avaliar o z, ele também faz isso de novo, ele avalia o x e o w duas vezes. Então, todos os valores de um nó, eles são eliminados entre as execuções do grafo, exceto os valores das variáveis, os quais eles são mantidos pela seção entre as execuções do grafo. Uma variável inicia sua vida útil quando o inicializador é executado. Então, quando você tem aquele inicializador de variável, lá do valor da variável, é ali que inicia a vida útil daquela variável e ele termina quando a seção se encerra. No caso aqui, ele se inicializa quando as variáveis são inicializadas e quando o bloco termina. O bloco with termina, essas variáveis são encerradas. Se você desejar avaliar o y e o z eficientemente, sem ter que avaliar duas vezes o w e o x, conforme aqui no exemplo anterior, nós devemos orientar o TensorFlow para avaliar o y e o z em apenas uma execução do grafo, como mostrado aqui no código ao lado. Então, ao invés de ter, conforme nós temos aqui, dois evaluations, um para y e outro para z, nós dizemos para o TensorFlow, através do session run, para ele avaliar y e z ao mesmo tempo, de forma eficiente, reutilizando valores já calculados. Então, isso é feito através do session run, que vocês passam os valores as variáveis y e z que vocês querem avaliar os valores delas. Bom, agora aqui eu vou falar um pouco sobre como implementar a regressão linear com o TensorFlow. Bom, as operações do TensorFlow nós abreviamos como OPS, vocês podem encontrar aí na literatura como OPS. Elas podem receber qualquer número de entradas, ou seja, de atributos, e produzir qualquer número de saídas, ou seja, os rótulos ou os labels. Por exemplo, as operações de adição e multiplicação do gráfico anterior recebem duas entradas e produzem uma saída. Constantes e variáveis, elas não recebem entrada, então elas não têm nenhum tipo de entrada, sendo então chamadas de operações de origem, do inglês source. As entradas e saídas do TensorFlow são matrizes multidimensionais, denominadas de tensores, do inglês tensors, daí vem o nome de TensorFlow. Então, assim como as matrizes da biblioteca NumPy, os tensores do TensorFlow, utilizados pelo TensorFlow, têm um tipo e uma forma, ou seja, uma dimensão. Então, o tipo pode ser float, inteiro, e a forma é a dimensão daquele vetor, daquela matriz. Na verdade, os tensores da API do Python são simplesmente representados por arrays do tipo NDArrays, como da biblioteca NumPy. Então, essas arrays, elas geralmente contêm floats, mas vocês podem usá-las para armazenar strings, inteiros e outros tipos de variáveis. Aqui, um código simples de regressão linear. Então, nos exemplos que nós vimos até agora, os tensores, eles continham apenas um valor escalar, mas também é bom lembrar que é possível executar cálculos em matrizes de qualquer formato e vetores. Por exemplo, o código aqui ao lado, esse trecho de código ao lado, ele manipula matrizes 2D para realização de regressão linear com o conjunto de dados de preços de casas no estado da Califórnia. Então, é uma base de dados disponibilizada pelo scikit-learn que vocês conseguem baixá-la utilizando a função fetch California House. O exemplo começa baixando a base de dados através da função fetch California House. Em seguida, nós adicionamos o atributo extra de entrada, que nós já vimos lá na aula de regressão linear, chamado de bias, é o x0, que é igual a 1, a todos os exemplos de treinamento. A gente faz isso utilizando a biblioteca NumPy, e, portanto, esse trecho que utiliza a biblioteca NumPy, ele é executado imediatamente, porque ele não é
da biblioteca TensorFlow. Depois, nós criamos dois nós constantes, x e y, do TensorFlow para armazenar os dados e os rótulos. E usa algumas das operações de matriz fornecidas pelo TensorFlow para definir o θ. Então, nós temos aqui o transpose, o matmul e o matrix inverse para calcular o θ. Então, as funções matriciais transpose, matmul e matrix inverse, elas são bem autoexplicativas, mas, como nós discutimos anteriormente, elas não realizam nenhum cálculo imediatamente. Em vez disso, o TensorFlow cria os nós do grafo e eles as executam quando o grafo for executado. Então, ele executa quando nós estivermos dentro de um block with que a sessão é inicializada. Então, se nós analisarmos aqui esse grafo, nós vamos ver que o que ele está fazendo, a gente vai reconhecer que a definição do θ corresponde à equação normal, dada pela equação aqui que a gente já conhece. Então, em seguida, para finalizar aqui o código, ele cria uma seção e utiliza para avaliar o valor de θ. Então, ele vai avaliar o valor de θ através dos valores de x e y que nós definimos. Bom, uma observação aqui, o principal benefício desse código em comparação ao cálculo direto da equação normal utilizando o NumPy é que o TensorFlow vai executar automaticamente numa placa uma placa de vídeo GPU, caso você tenha instalado e que você tenha essa placa de vídeo instalada no seu computador e que você também tenha instalado o TensorFlow com suporte a GPUs. Então, isso vai ser mais eficientemente executado caso você tenha uma GPU e o TensorFlow com suporte a GPU instalado. Agora, eu vou falar como implementar o gradiente descendente. Então, nós vamos usar o gradiente descendente em LOT, ou seja, em batch, em vez da equação normal para encontrar os parâmetros, ou seja, os pesos ótimos daqui para essa regressão linear. Inicialmente, nós vamos fazer isso calculando os gradientes manualmente, como nós já fizemos anteriormente. Em seguida, nós vamos usar o recurso do AutoDiff, que já falei anteriormente, disponibilizado pelo TensorFlow e que permite que ele calcule os gradientes automaticamente. E, finalmente, nós vamos usar alguns otimizadores já prontos que são disponibilizados pelo TensorFlow para encontrar os melhores pesos. Então, aqui esse trecho de código implementa o gradiente descendente com os cálculos dos gradientes feitos manualmente. Esse código ele é bastante autoexplicativo. Se vocês derem uma olhada aqui, vocês vão entender facilmente, exceto por alguns pequenos detalhes. Então, a função random uniform, que é utilizada aqui na variável, ela cria um nó no grafo que cria um tensor contendo valores aleatórios, dada a sua forma e faixa de valores, bem como uma função range da biblioteca NumPy. Então, é bem parecido com a função range da biblioteca NumPy. Ele cria um tensor contendo valores aleatórios. Essa aqui é a forma, ou seja, a dimensão, e a faixa de valores de -1 a 1. A função assign, a gente utiliza aqui para criar o nó training op, ou seja, a operação de treinamento. Ela cria um nó que atribui um novo valor a uma variável. Nesse caso, ela implementa o passo do gradiente descendente. Então, se vocês analisarem o que ela está fazendo, ela está criando um passo de treinamento do gradiente descendente em batch, em lote, que é exemplificado, definido aqui por essa equação, que nós já conhecemos, que é o próximo passo, ou seja, o valor atualizado dos pesos, é o valor anterior, menos alfa, vetor de gradientes, do erro. Bom, o loop principal, que nós vemos aqui, dentro da seção, executa o passo de treinamento, que nós mostramos aqui anteriormente, repetidamente, durante n épocas vezes. Então,
A gente define o número de épocas igual a 1000 e executa por 1000 vezes esse passo de treinamento. E imprime o erro médio, o erro quadrático médio, o MSE, a cada 100 iterações, ou seja, 100 épocas. E se nós executarmos esse código, nós vamos ver que o erro quadrático médio vai diminuir a cada iteração, ou seja, a cada época. Bom, agora nós vamos usar o AutoDiff para o cálculo dos gradientes, diferentemente aqui que nós fizemos manualmente. Então vocês veem aqui que os gradientes foram já calculados e adicionados aqui ao código, manualmente. Bom, o código anterior ele funciona bem, mas ele vai requerer que os gradientes da função de custo sejam derivados manualmente. No caso da regressão linear, como nós já vimos, isso é razoavelmente fácil. Mas e caso você tivesse que fazer isso para redes neurais com várias camadas, você teria muita dor de cabeça, com certeza. Seria muito tedioso e, com certeza, propenso a erros. Uma solução seria o uso de diferenciação simbólica, para encontrar automaticamente as equações das derivadas parciais. Mas o código que resultaria desse método de diferenciação simbólica não seria muito eficiente. Mas, felizmente, o TensorFlow ele disponibiliza um recurso que é muito útil, como eu já disse, o AutoDiff, que vai calcular de forma automática e eficiente os gradientes. Então, para utilizá-lo, simplesmente substitua a linha no código anterior, essa linha aqui, pela linha a seguir. É o TF, gradients, MSE, θ. E o zero aqui. Então, essa função gradients, ela usa uma operação, que nesse caso é o MSE, que nós definimos aqui anteriormente, reduce mean, square error, o quadrado do erro que eu defini anteriormente, o outro nó, que é o valor previsto da predição, menos o valor do label do rótulo, o valor conhecido, o valor desejado. Então, essa função gradients, ela usa a operação, que nesse caso é MSE, e uma lista de variáveis, que nesse caso é o θ. E cria uma lista de operações, uma por variável, para calcular os gradientes da operação em relação a cada variável. Portanto, o nó gradients ele calculará o vetor gradiente do MSE em relação ao vetor θ. Entre as várias abordagens para se calcular os gradientes automaticamente, o TensorFlow ele adota o Reverse Mode AutoDiff, que calcula os gradientes de forma eficiente e precisa quando há muitas entradas e poucas saídas, como costuma ser o caso com redes neurais. Então agora nós vamos adicionar alguns otimizadores já prontos, disponibilizados pelo TensorFlow. Então, como nós vimos, o TensorFlow ele calcula os gradientes automaticamente. Além disso, ele também fornece vários otimizadores prontos para uso, incluindo um otimizador de gradiente descendente. Para usar o otimizador de gradiente descendente do TensorFlow, basta substituir as duas linhas abaixo, no código anterior, pelo seguinte código. Então, nós vamos chamar aqui o TF-Train, Gradient Descent Optimizer, e vamos passar o Learning Rate, o passo de aprendizagem. E em seguida, nós criamos aquela operação de treinamento, o Training Op, chamando o Optimizer Minimize MSE, ou seja, minimize o erro quadrático médio. Para usar um tipo diferente de otimizador, basta alterar uma linha, que é a linha do Gradient Descent Optimizer. Por exemplo, nós podemos utilizar um otimizador de momento, que geralmente converge muito mais rápido que o otimizador de gradiente descendente. Basta, no caso, definir o otimizador
do momento da seguinte forma. Então, substituímos a linha Optimizer, TF-Train Gradient Descent Optimizer, com o TF-Train Momentum Optimizer, passando a taxa de aprendizado e o valor do momento. Nas notas aqui do handouts, da apresentação, eu coloquei um link para vocês acessarem a documentação do TensorFlow, mostrando vários outros otimizadores prontos que vocês podem utilizar. Agora eu vou mostrar como fornecer, ou seja, suprir dados aos grafos em tempo de execução. Então, nós vamos modificar o código anterior para implementar o gradiente descendente em mini-batches, mini-lotes. Para isso, nós vamos precisar de uma maneira de substituir, ou seja, de fornecer os valores de x e y a cada iteração do próximo mini-batch. A maneira mais simples para que nós façamos isso é utilizar os nós conhecidos como placeholders. Então, esses nós de placeholders são nós especiais, porque na verdade eles não realizam nenhum tipo de cálculo. Eles apenas transferem os dados que você define em tempo de execução para o grafo, sendo executado. Então, esses nós de placeholders eles são usados para passar os dados de treinamento para o grafo TensorFlow durante o treinamento. Então, aqui um exemplo simples de como fazer isso. Então, para criar um nó de placeholder, você deve chamar a função tfPlaceholder e especificar o tipo de dados do tensor. Então, que nem eu mostro aqui ao lado, eu crio um nó de placeholder chamado A, com o tipo float 32 e a dimensão none,3. Então, opcionalmente, você também pode, que é uma forma que eu mostrei aqui, você pode especificar a dimensão daquele nó. Se você especificar none, como eu fiz aqui, para uma dimensão, isso significa que ele pode assumir qualquer tamanho. Então, ele pode ter qualquer tamanho aqui no número de linhas e um número de colunas fixado em 3. Então, por exemplo, o código ao lado ele cria um nó de placeholder A e também um nó B, que depende do nó A, que recebe o valor A mais 5. Então, quando nós avaliamos o valor do nó B, passamos um feed dict, ou seja, alimente dicionário, supra um dicionário, para o método evaluation, que especifica o valor do nó A. Então, quando vocês quiserem avaliar, por exemplo, o nó B aqui, que depende do nó de placeholder A, e forem avaliar o valor, vocês têm que passar um feed dict, ou seja, um supra dicionário, forneça dicionário, passando os valores de A, como se fosse um dicionário. Então, valor é a variável e o valor que vocês querem. Mesma coisa aqui se vocês querem avaliar com outros valores. Então, aqui tem dois casos, com o A recebendo esse conjunto de valores e aqui avaliando B com A recebendo esse outro conjunto de valores. Então, aqui eu printo na tela os valores dessas duas avaliações do nó B. Então, quando avaliamos o valor do nó B, nós passamos, como eu disse, o feedDict para o método eval, que especifica o valor do nó A. Então, especificamos dois diferentes valores para o nó A. Então, observe aqui que o nó A ele deve ter duas dimensões. Então, none e 3, ou seja, qualquer número de linhas e 3 colunas. Ou seja, ele é uma array bidimensional e deve ter 3 colunas. Então, ele sempre tem que ter 3 colunas, mas pode ter qualquer número de linhas. Aqui eu continuo falando como suprir os dados aos grafos em tempo de execução. Então, para implementar o gradiente descendente mini-batch, nós precisamos apenas modificar um pouco o código anterior. Então, são poucas coisas que precisam ser modificadas. Primeiro, nós devemos mudar a definição de x e y na fase de construção do grafo para torná-las nós de placeholders. Anteriormente, nós usamos constantes, se nós voltarmos aqui anteriormente. Então, agora nós vamos torná-las nós de placeholder, tornando x e y nós de placeholder, com o tipo e a dimensão, e os nomes, nós também podemos dizer os nomes das variáveis. Isso é útil, mais para frente nós vamos ver que nós podemos
criar o TensorFlow, uma outra ferramenta do TensorFlow chamada de TensorBoard, ele gera uma representação gráfica desse grafo. Então vocês podem ver esse grafo aqui através de uma figura. Então aqui nós primeiro mudamos, né, os nós x e y para nós de placeholder. Em seguida, nós definimos o tamanho de um batch. Então aqui, o tamanho do batch, tamanho igual a 100, exemplos. E com isso nós calculamos o número total de batches. Em seguida, por fim, na fase de execução, nós lemos os mini-batches através dessa função criada aqui para ler os mini-batches de forma sequencial. E fornecemos os valores de x e y através do parâmetro feed_dict para avaliar o nó que depende desses valores de x e y. Então, aqui eu estou lendo um novo batch, um novo mini-batch. Em seguida, eu chamo para avaliar a operação de treinamento, que nós definimos anteriormente, e passo os valores de x e y através do feed_dict. Então, esses novos valores lidos através da função fetchBatch. E, na sequência, eu avalio o θ. Mostro qual é o melhor, o θ ótimo. Agora, nós vamos ver como salvar e restaurar os modelos. Então, se você treinar um modelo e você quiser salvar e reutilizar aquele modelo já treinado, agora nós vamos ver como fazer isso. Então, depois que nós treinamos o modelo, nós podemos salvar os seus parâmetros em disco para poder utilizá-los sempre que quisermos. Então, nós podemos usar em outro programa, por exemplo, aquele modelo, compará-lo com outros modelos e assim por diante. Além disso, nós provavelmente vamos querer salvar os parâmetros em intervalos regulares durante o treinamento do modelo, para que no caso, por exemplo, se o computador desligar, travar, acabar a energia durante o treinamento, para que nós possamos continuar o treinamento do último ponto de verificação salvo, ao invés de começar do zero. Isso é muito importante. Em alguns casos, algumas redes neurais profundas, elas demoram dias para serem treinadas, então, caso ocorra uma queda de energia, nós podemos continuar do último ponto de verificação que nós salvamos, ao invés de começar do zero. O TensorFlow, ele possibilita que se salve e restaure o modelo. Então, como eu disse, para isso a gente precisa criar um nó do tipo saver no final da fase de construção. Então, aqui você vê no final da fase de construção a definição de um nó do tipo saver. Eu chamo esse nó de saver e utilizo isso para salvar o modelo treinado. Então, em seguida, na fase de execução, nós chamamos o método save sempre que desejarmos salvar o modelo, passando a seção e o caminho do arquivo onde se deseja salvar o ponto de verificação. Então, vocês veem aqui que a cada 100 épocas, nós imprimimos o valor do erro quadrático médio e salvamos os pontos de verificação. Ao final da execução, ao final aqui da sessão, nós salvamos o modelo final, o modelo mais otimizado. Restaurar o modelo também é fácil. Então você cria um nó do tipo save no final da fase de construção, como anteriormente, mas no início da fase de execução, ao invés de inicializar as variáveis usando o nó de inicialização, você chama o método restore do objeto save, conforme mostrado no código aqui abaixo. Então, ao invés de inicializar as variáveis, você simplesmente usa o saver restore com a seção e é o local onde foi armazenado aquele modelo que você treinou e tem seus valores lidos daquele arquivo e adicionados, né, aos valores do modelo. Então, por padrão, um objeto saver ele salva e restaura todas as variáveis com seus próprios nomes. Então, se você precisar de um controle, de um maior controle, você pode especificar quais variáveis salvar ou restaurar e quais nomes usar. Então, você pode simplesmente, ao invés de restaurar todo o modelo, vocês podem restaurar apenas algumas variáveis.
ou salvar apenas algumas variáveis. Por exemplo, o objeto saver, no código abaixo, ele salva ou restaura apenas a variável θ com o nome weights. Então, ele vai salvar ou restaurar apenas uma variável com o nome que eu defini. Agora, nós vamos ver como visualizar os grafos e as curvas de treinamento com o TensorBoard. Então, agora nós temos um grafo de computação que treina um modelo de regressão linear usando o algoritmo do gradiente descendente em mini-batches e que salva os pontos de verificação em intervalos regulares. Isso parece bem avançado, né? Mas, no entanto, nós ainda estamos confiando nas funções print, na função print para visualizar o progresso do modelo durante o treinamento. Então, isso é bem básico. Então, entretanto, existe uma maneira muito melhor para se avaliar o progresso do modelo, é o TensorBoard. De posse de algumas estatísticas de treinamento, o TensorBoard ele exibe visualizações interativas dessas estatísticas no seu navegador web. Por exemplo, as curvas de aprendizado. Então, nós podemos também fornecer a definição do grafo de computação e o TensorBoard vai apresentar uma interface para navegarmos pelo grafo de computação. Então, isso é muito útil para identificarmos erros no grafo ou encontrarmos gargalos de computação, entre outras coisas. Bom, o primeiro passo para nós visualizarmos os grafos e as curvas de treinamento é ajustar o programa para gravar a definição do grafo e algumas estatísticas de treinamento. Por exemplo, o erro de treinamento em um diretório de log ao qual o TensorBoard vai ter acesso. Então é necessário usar um diretório de log diferente toda vez que executarmos o programa. Ou, caso contrário, o TensorBoard ele vai misturar as estatísticas de diferentes execuções, o que vai atrapalhar as visualizações e o entendimento de vocês sobre o resultado de um treinamento. Então a solução mais simples para isso é incluir um timestamp, ou seja, a data e a hora daquele log ao nome do diretório de log. Isso pode ser feito com esse trecho de código aqui mostrado abaixo. Então vocês importam a biblioteca datetime, vocês criam um timestamp com ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e vocês passam o nome do diretório e ele faz um append aqui daquele timestamp. Bom, em seguida, nós adicionamos o código, que eu mostro aqui abaixo, ao final da fase de construção do grafo. Então, a primeira linha aqui desse trechinho, ele cria um nó no grafo que vai avaliar o valor do erro quadrático médio. Então, Summary Scalar MSE, o nome desse nó é MSE e avalia a operação MSE. E vai gravar em arquivo o log, vai gravar em um arquivo de log compatível com o TensorBoard chamado de Summary. Então, a segunda linha cria um objeto FileWriter que é usado para escrever os resultados no arquivo de log. O primeiro parâmetro aqui nessa segunda linha é o caminho do diretório de log e o segundo parâmetro, que é opcional, é o grafo que nós desejamos visualizar. Então, aqui nós passamos o grafo, que é o gráfico default, nós podemos passar outros grafos, que é o gráfico que nós queremos visualizar. Após a criação, esse objeto FileWriter, ele cria um diretório de log, se ele não existir, e grava a definição do grafo em um arquivo de log chamado de arquivo de eventos. Em seguida, nós precisamos atualizar o código da fase de execução para avaliar o nó MSE Summary regularmente durante o treinamento, por exemplo, a cada 10 minibatches. Então, aqui nós avaliamos o nó MSE Summary, passamos para ele o valor de x e y e escrevemos no arquivo FileWriter, usando FileWriter. Então, isso vai produzir um resumo, ou seja, o log, que pode ser gravado no arquivo de eventos usando o FileWriter. Então, ele é feito isso aqui. Ó. A cada 10 minibatches, nós avaliamos o valor do MSE e o gravamos no arquivo.
O código atualizado da fase de execução é mostrado aqui abaixo. Então, nós lemos um novo mini-batch. Caso o mini-batch seja um novo a cada 10 mini, ou seja, a cada 10 mini-batches, nós avaliamos o valor do MSE, avaliamos o valor do passo e escrevemos aquele summary, aquele valor que nós encontramos aqui, no arquivo, já adicionando também o step. Por fim, nós encerramos o FileWriter no final do programa com FileWriter Close. Então, nós encerramos o FileWriter e, ao executar o programa, ele vai criar o diretório de log e vai gravar o arquivo de eventos nesse diretório, contendo a definição do grafo e os valores do erro quadrático médio. Agora, nós podemos iniciar o servidor do TensorBoard. Para isso, vai ser necessário ativar o ambiente virtual, caso você tenha criado um, e em seguida, nós iniciamos o servidor executando o comando TensorBoard. Então, nós inicializamos aqui o comando TensorBoard apontando para o diretório de log. Então, inicializamos com TensorBoard -logdir, ou seja, onde estão o log, e o caminho para aquela pasta, para aquele folder de logs. Esse comando inicializa um servidor web do TensorBoard que fica escutando na porta 6006. Então aqui eu mostro duas figuras, uma do erro quadrático médio ao longo das iterações, das épocas, e o grafo, o grafo que representa aquele grafo de computação que vocês criaram. Então, para visualizar isso, em seguida vocês abram o navegador e acessem esse endereço aqui ou esse outro usando localhost. Na guia de eventos, vocês vão ver o MSE, ou seja, o erro quadrático médio à direita. Se você clicar nele, você vai ver o gráfico do MSE durante o treinamento. Você pode marcar ou desmarcar execuções, então eles vão aparecer, conforme vocês podem ver aqui, existem duas execuções. Vocês podem marcar ou desmarcar para comparar. Se vocês marcarem as duas, como vocês estão vendo aqui, azul e vermelho, vocês comparem as execuções, os erros das execuções. E se você colocar o mouse nos pontos aqui da curva, você vai obter detalhes dos valores e assim por diante. Para visualizar o grafo, uma visualização do grafo de computação, basta clicar na guia Graphs. E aí vocês vão obter uma visualização daquele grafo de computação que vocês criaram. Agora eu falo de escopos de nome. Então, ao lidar com modelos mais complexos, como por exemplo redes neurais, o grafo ele pode facilmente ficar complicado com milhares de nós. Então, você pode acabar tendo milhares de nós aí e fica complicado de entender aquele grafo. Para evitar isso, nós podemos criar o que nós chamamos de escopos de nome, para agrupar nós relacionados. Então, você coloca nós que fazem parte de um mesmo cálculo, de uma mesma etapa do processo de computação, você agrupa em escopos de nome. Por exemplo, a gente vai modificar o código anterior para definir as operações error e MSE dentro de um mesmo escopo de nome chamado de loss, conforme mostrado no trecho de código aqui ao lado. Então, eu crio um escopo de nome chamado loss e o erro, o error e o MSE vão ficar dentro desse escopo de nome. Então, no TensorBoard, se vocês abrirem agora com esse código atualizado aqui com o nome de escopo, os nós MSE e erro agora vão aparecer dentro do namespace loss. Então, vocês vão ver que dentro do namespace loss, se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que os nós MSE e error estão lá dentro. E facilitando aqui a visualização dos grafos. Agora, modularidade. Vou falar sobre modularidade. Então, vamos supor que vocês queiram criar um grafo que adicione a saída de duas unidades lineares retificadas, chamadas de ReLU. Só uma contextualização, a ReLU ela calcula uma função linear das entradas e gera como saída o resultado da função linear, caso esse seja positivo, e zero, caso contrário. Então,
a equação que define a ReLU é mostrada aqui abaixo. Então, é o máximo entre o valor do vetor x vezes o vetor a ou o zero. Então, o valor que for máximo aqui, ele é retornado. Então, o trecho de código aqui ao lado, ele realiza a tarefa, mas ele é bastante repetitivo. Vocês podem ver aqui que ele é bastante repetitivo para criar essa ReLU. Além disso, é difícil manter esse código, porque ele é repetitivo e isso torna ele propenso a erros. Então, manter esse código aí é complicado, principalmente se for um código de uma rede neural muito maior do que isso, fica bem propenso a erros. Então, ficaria pior se nós quiséssemos adicionar mais algumas ReLUs. Então, aqui nós estamos fazendo uma coisa simples, mas se nós quiséssemos aumentar o número de ReLUs, o número de unidades ReLUs, isso ficaria mais complexo e mais ainda difícil de manter o código e bem propenso a erros. Mas, felizmente, o TensorFlow permite que você fique seco, dry, que significa don't repeat yourself, ou seja, não se repita, reduza o número de repetições do código para facilitar a manutenção. Então, simplesmente crie uma função que vai criar uma ReLU, uma unidade ReLU. Então, o trecho aqui de código ao lado, ele cria 5 ReLUs e gera a soma dessas ReLUs. Então, nós definimos aqui uma função chamada ReLU, que implementa essa ReLU, retorna o valor da ReLU, ou seja, o máximo entre o valor z, que é a adição da multiplicação de x e w, ou o valor zero. E o nome desse nó TF máximo é ReLU. Então, observe aqui que a função addN, definida aqui embaixo, cria uma operação que computa a soma de uma lista de tensores. Então, vocês vão ver aqui, ReLUs name output. Então, aqui é a saída, o nome desse nó aqui, TF addN, é output. E é uma lista de ReLUs criados aqui em cima. Então, ele vai adicionar N ReLUs, N valores de saída das 5 ReLUs que eu criei aqui anteriormente, dentro desse comando aqui, ReLU, passando o valor X para 5 ReLUs. Então, que nem vocês podem ver aqui na figura ao lado, o gráfico resultante é esse. O valor de X é passado para 5 ReLUs e os valores de saída são somados aqui. Então, usando o escopo de nomes, nós podemos tornar o gráfico mais claro. Então, isso é feito simplesmente movendo todo o conteúdo da função ReLU para dentro de um escopo de nome chamado ReLU. A figura ao lado mostra o gráfico resultante e vamos observar aqui, é importante observar que o TensorFlow também fornece nomes distintos aos escopos de nome, acrescentando _1, _2, assim por diante, aos nomes de escopo. Então, vocês têm o ReLU, ReLU1, ReLU2, ReLU3, ReLU4 e assim por diante. Então, o que nós fizemos aqui foi, dentro da definição da ReLU, criar um nome de escopo chamado ReLU e todo esse código aqui é movido para dentro desse bloco with e com isso nós criamos esse nome de escopo que deixa mais claro aqui na representação do gráfico. Agora, vamos falar sobre compartilhamento de variáveis. Para compartilharmos uma variável entre vários componentes do gráfico, uma opção simples é criar essas variáveis primeiro e depois passá-las como parâmetro para funções que eu utilizo. Então, por exemplo, aqui no código ao lado, suponha que você quisesse controlar o limiar, ou o threshold da ReLU. Então, normalmente, o limiar é igual a zero, mas vamos supor que você quisesse definir um outro limiar diferente de zero. Então, usando uma variável de limiar compartilhada com todas as ReLUs. Então, você pode criar essa variável compartilhada primeiro e depois passá-la para a função ReLU, conforme mostrado aqui no trecho ao lado. Então, a sua função vai ter como parâmetro de entrada o valor de limiar. Então, você passa para todas, quando você for criar um nó ReLU, você vai passar o valor do limiar, que nem você fez aqui anteriormente, mas passando o valor do threshold. Então, você define o valor do limiar anteriormente
e usando o TF variable aqui no caso, com o valor 0, e passa para 5 inicializações. Essa abordagem ela vai funcionar bem para poucas variáveis de entrada compartilhadas. Mas imagine se houvessem muitos parâmetros compartilhados, como esse no caso do limiar. Seria tedioso ter que passar todos eles o tempo todo para essas funções. Mas o TensorFlow ele oferece uma opção que pode levar um código mais limpo e mais modular do que a solução anterior. Então, ao invés de ficar passando um monte de parâmetros de entrada aqui para as funções, nós vamos mostrar como isso pode ser feito de uma forma mais simples, que deixa o código mais limpo e mais modular. Então, a ideia aqui, no caso, é usar a função getVariable do TensorFlow para criar uma variável compartilhada, se ela ainda não existir, ou reutilizá-la se ela já existir. Então, o comportamento desejado, a criação ou a reutilização da variável, é controlado por um atributo na função VariableScope. Então, vocês podem ver aqui, você tem a função VariableScope, você cria um bloco with com ela e cria uma variável dentro desse bloco, chamada de limiar. Então, por exemplo, no texto de código abaixo, ela cria uma variável chamada HelloThreshold, que é uma variável escalar. Vocês podem ver aqui que o nome dela é threshold, o shape, a dimensão dela não existe, é vazio, ou seja, ela vai ser um escalar, que é inicializada com o valor 0. Então, observe que se a variável já tiver sido criada, é importante observar que se a variável já tiver sido criada por uma chamada anterior à função getVariable, esse código vai gerar uma exceção. Esse comportamento evita a reutilização de variáveis por engano. Então, se você realmente deseja reutilizar uma variável, você tem que especificar isso. Então, é necessário dizê-lo explicitamente ao código, definindo um atributo de reutilização do escopo de variável como verdadeiro, true. Então, lá quando você vai criar um escopo de variáveis, você fala que você quer reutilizar. Então, reuse igual a true. Nesse caso, não é necessário se especificar a forma ou o inicializador da variável, porque como você vai reutilizar, você já criou isso, já fez isso anteriormente. Então esse código vai buscar a variável HelloThreshold existente ou vai gerar uma exceção se ela não existir ainda, ou se foi criada usando a função getVariable. Então se ela não foi criada utilizando a função getVariable, vai gerar uma exceção também. Então aqui eu mostro um trecho de código que nós temos nesse momento nós temos todas as peças necessárias, ou seja, todo o conhecimento necessário para criar a função relu, que acessa a variável threshold sem ter que passá-la como parâmetro. Então, vejam que eu não passo nenhum parâmetro de entrada aqui mais, mas dentro do código da relu, eu defino um variable scope, relu, reutilizo o código, reutiliza o valor da variável, caso ele exista, e utilizo esse valor aqui dentro já. Então, aqui eu faço um getVariable com esse escopo aqui, reutilizando o valor caso exista. E não preciso mais passar isso como parâmetro de entrada. Então, o trecho de código ao lado, ele define primeiro a função relu e depois cria a variável HelloThreshold como um escalar que posteriormente será inicializado com o valor 0. Então, aqui realmente é a inicialização, a criação daquele threshold, daquele node threshold, é uma variável threshold escalar que tem o inicializador com o valor constante 0. Então aqui é realmente onde ele é criado e aqui ele é apenas reutilizado. Então a função relu vai reutilizar a variável HelloThreshold e cria outros nomes relus. Então, conforme vocês podem ver, aqui dentro do relu 1, eu tenho o threshold, que é encaminhado, o valor é encaminhado para todas as outras relus. Bom, é um pouco estranho que a variável de threshold, ou limiar,
seja definida fora da função relu, que nem nós fizemos aqui. Então, nós criamos a variável aqui fora da função relu e utilizamos depois. Então, isso é um pouco estranho, diz que seja definida fora da função relu, onde todo o restante do código relu reside. Então, o código está aqui, mas ela é criada aqui fora. Para corrigir isso, o trecho de código ao lado cria uma variável de limiar dentro da função relu, na primeira chamada e a reutiliza nas chamadas subsequentes. Então, diferentemente da forma anterior, nós criamos dentro do código da função relu e reutilizamos nas chamadas subsequentes. Então, agora a função relu ela não precisa mais se preocupar com os escopos de nome ou do compartilhamento de variáveis. Ela apenas chama o getVerbo que vai criar ou reutilizar a variável de limiar. Então, o restante do código chama a função relu 5 vezes, certificando-se de definir o reuse false na primeira chamada e mudando para reuse true para as outras chamadas. Então, só na primeira vez que eu faço reuse false, porque aí eu vou criar aquela variável, e nas outras vezes eu vou apenas reutilizar o valor. Então, o grafo resultante é diferente do anterior, pois a variável agora compartilhada está localizada dentro da primeira relu. Então, você tem 1, 2, 3, 4 relus e a primeira relu aqui, ela tem o threshold que envia, que fornece o valor do threshold para as outras relus. Então, basicamente é isso. A utilização básica do TensorFlow nós vimos aqui hoje. É bem simples. Todos esses exemplos aqui vão ajudar, esses trechinhos de código vão ajudar vocês a entenderem como utilizar o TensorFlow. Na maioria das vezes vocês vão acabar nem utilizando o TensorFlow, mas sim as APIs do Keras, por exemplo, para criar as redes. Mas se vocês quiserem criar uma coisa customizada, vocês vão acabar tendo que partir para as APIs originais do TensorFlow. Então, basicamente é isso, pessoal. Alguns avisos aqui. O material já está disponível no site. Todas as listas, conforme eu já mandei e-mail falando, elas podem ser entregues impreterivelmente até o dia 23/6, ou seja, não mais que isso. Depois dessa data, eu não vou receber as listas que nós entregamos até hoje. E uma outra coisa é que alguns grupos ainda não definiram o horário das apresentações do projeto final. Então, por favor, verifiquem se o seu grupo está lá na tabela com o horário definido, se o horário é aquele mesmo que você definiu, se por algum engano alguém não sobrescreveu, apagou. Verifiquem lá, porque alguns grupos ainda não definiram os horários. E qualquer problema com os horários, me comuniquem, entrem em contato para nós discutirmos alguma solução. Mas eu acho que todos conseguem apresentar no dia 23 sem problemas, mas qualquer coisa entre em contato. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula e abraços.